Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Tá todo mundo animado hoje, né? Hoje ninguém tá com frio. Para nós começar o nosso momento, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Mas essa pergunta eu quero que vocês façam como se fosse uma semente e plantem ela no coraçãozinho de vocês. Ao final do encontro, eu quero saber se vocês conseguiram a resposta que vocês vieram buscar aqui. Tudo bem? Quem aqui quer ser salvo? Todo mundo quer ser salvo? Então a pergunta é a seguinte: o que você está fazendo para merecer a salvação? Planta ela aí, tá bom? Planta essa perguntinha no teu coração, que muitas vezes a gente busca a resposta, mas a gente nem sabe a pergunta, tá bom? Hoje a gente vai tentar achar a solução para essa resposta. Ela vai estar lá em Atos, capítulo 16. Quem trouxe a palavra e quiser me acompanhar. No versículo 25 ao 34. Enquanto vocês vão procurando aí, como bem falaram, meu nome é Giovanni Rocha, tenho 34 anos, sou casado com a Lucimara. Essa mulher deu sorte, né? Brincadeira, fui eu que dei muita sorte. Temos uma filha, Alice, 9 anos. E eu faço parte desse grupo maravilhoso. É o melhor grupo do mundo. O melhor grupo do mundo de oração. Então a gente faz parte desse movimento maravilhoso que é a Renovação Carismática. E a nossa missão é levar a palavra até vocês. É dar o nosso melhor para mostrar o Deus maravilhoso que temos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 ao 34. Estou nessa caminhada então agora já há quase 2 anos, né? Faço parte do Ministério da Pregação. E quando eles me permitem, eu estrovo eles um pouquinho no violão também. Quem vai achando diz amém? Amém. Olha, todo mundo disse amém. Mas que beleza. Essa palavra que vamos meditar hoje, ela vai falar sobre um assunto muito atual, que a gente vive em busca da salvação, mas a gente não nota que a gente está indo para um caminho contrário. A gente necessita fazer uma conversão. A gente precisa voltar para Deus. A gente precisa merecer essa salvação. Paulo e Silas, que serão os personagens da nossa passagem, eles tinham essa missão de levar a palavra de Deus, de mostrar o caminho da conversão. E os planos deles era anunciar essa palavra na Ásia. Só que o Espírito não permitia que eles chegassem lá. O Espírito Santo mandava eles para outra direção, para a Europa. E eles não entendiam por quê. Mas eles confiavam em Deus. Então o que eles fizeram? Seguiram para onde o Espírito mandou. Não questionaram, só foram. Chegando na região em que o Espírito Santo mandou, apareceu-lhes então uma vidente, uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, diferente de revelação.
Revelação é um dom do Espírito Santo. Ele é dado a todos nós. Só às vezes a gente não deixa esse dom despertar em nós. Mas aquela mulher, diz um jovem, acredito que seja uma mulher, ela estava tomada por um espírito de adivinhação. Tanto que ela fala, esses são homens de Deus, eles estão levando a palavra de Deus, a palavra da salvação. Ela estava correta. Mas Paulo, na sua sabedoria e cheio do Espírito Santo, ele identificou que era um espírito maligno aquilo ali. Aquilo era para o quê? Para enaltecer o ego dele, para engrandecer o Paulo e não a palavra de Deus. Em nome de Jesus, ele mandou que aquele espírito se retirasse. E assim foi. Só que nesse momento, mexeu com pessoas que lucravam em cima daquela adivinhação. Naturalmente, se revoltaram, acusaram, e eles foram chicoteados e presos. E aí começa a nossa passagem. Pela noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente, abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo aberta as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou e, todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: senhores, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos que estavam em sua casa. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas, e imediatamente foi batizado, e todos os seus. Fê-los então subir à sua casa, pôs-lhe as mesas, e rejubilou-se com todos os seus, por ter crido em Deus. Palavras do Senhor. Vocês estão entendendo a grandiosidade dessa palavra? Eles foram chicoteados, presos, e a palavra ainda fala que eles foram amarrados pelos pés no cepo, lá no fundo, no mais fundo da prisão. E vocês viram o que à meia-noite eles estavam fazendo? Cantando louvores ao Senhor. Eles não questionaram aquela situação. Eles não questionaram o porquê de não poder ir anunciar a palavra de Deus em um lugar e serem mandados a outro, para chegarem naquele outro lugar e passarem por tal humilhação. E não por serem malfeitores, simplesmente por levar a palavra de Deus. O texto hoje ele vai nos remeter a duas situações. A gente está acompanhando a situação dos profetas e do carcereiro. Se vocês perceberem, eles tinham funções parecidas. Vocês já começaram a perceber isso? Por quê?
O que um carcereiro faz? Ele obedece ordens. Ele prende tanto culpados, mas também prende inocentes. Ele açoitava, castigava, mas sem saber o porquê. E ele era malvado por profissão. Então ele obedecia ordens, prendia inocentes, açoitava sem saber o porquê e era malvado por profissão. O que o profeta é? Um profeta é um obediente das ordens, ele é preso inocente. E geralmente eles são açoitados, mas sempre sabendo o porquê. E eles são enviados para a salvação. Sabe o que distingue os dois? É que o carcereiro, ele segue leis humanas. Um profeta, ele segue a lei de Deus. E muitas vezes é isso que nos diferencia dos demais. Qual lei eu quero seguir? A lei do homem? Ou a lei de Deus? A partir do momento que você segue a lei de Deus, você pode estar passando por um momento tenebroso, mas você tem que confiar nesse teu Deus. Confia nele. Eu não sei qual momento que você vai passar. Se é um momento de turbulência em casa, no trabalho, se é um problema de saúde gravíssimo, ou talvez você vai realmente preso injustamente. Eu quero que você tenha a coragem de louvar o teu Deus por isso, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Esses profetas, eles sabiam o porquê, eles sabiam do propósito que eles tinham ali. Eles não foram enviados lá só para serem humilhados, eles foram enviados para lá para salvar almas. E se o lugar que ele vai ter que salvar é lá dentro daquela prisão, então é lá que vai ser. Eles não pensaram duas vezes, começaram a cantar e louvar o Senhor. E naquele momento, o carcereiro tinha a chave das portas e podia libertar eles a qualquer momento, não podia? Podia. Mas não é o homem que faz isso, quem abre as portas é Deus. A partir do momento que ele acreditou que eles confiavam na sua palavra, eles estavam ali por um propósito, Deus enviou de repente um terremoto e abalou tudo. E não só abriu as portas, como soltou os grilhões, soltou todos. Muitas vezes a gente fica esperando pelo outro. Nossa, o meu amigo vai me salvar, o meu companheiro tem a chave que vai me libertar. Mas e o teu Deus? Ele pode ter a chave, ele pode ter o que for, mas quem pode abrir as portas é só Deus. E o de repente acontece sempre na nossa vida. De repente você está doente. Nossa, eu estava bom agora, de repente estou doente. Acredite que tem um propósito. Quem sabe, como a gente veio falando até agora aqui, a tua vida está muito corrida, você não para, você só chega para casa para descansar, para voltar para o trabalho. Quem sabe esse doente não é para você, preciso parar um minutinho. O de repente acontece muito fácil na nossa vida, e acontece toda hora. E de repente Deus vai mandar um terremoto aqui, mas você tem que entender que esse terremoto não é para te matar. Muitas vezes esse terremoto é para te salvar. Mas esse terremoto tirou alguém que eu amava muito. Mas se esse alguém que você amava tanto estava te prendendo e não te deixava seguir o caminho da salvação, esse terremoto vem para te tirar de você. Quantos aqui sabem rezar o Pai Nosso? Todos, né? Tua catequista ensinou? A gente costuma rezar, que seja feita a tua vontade. Aí Deus faz, nós não aceitamos. Então vamos fazer o seguinte,
Se é para você questionar e duvidar, para de rezar. É mais fácil você ser perdoado por não rezar e ter certeza que não acredita, do que ficar ali, Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, e aí ele faz, você questiona. Então paremos, né? Vamos tomar consciência disso. Mas isso é aquela prisão enquanto a gente está falando do profeta. Mas, e se tinha um propósito, tudo isso que eles passaram ali, estão passando. Que propósito é esse? É salvar almas. E naquele momento, a alma era do carcereiro. Percebam bem, Paulo e Silas, no momento de tribulação, louvaram ao Senhor. Após o terremoto, o carcereiro vendo as portas todas abertas, qual que foi a primeira atitude que ele teve? Ele sacou da espada e queria se matar. Vocês estão vendo a diferença? E quantas vezes a gente culpa o outro, culpa a coisa, culpa o objeto, mas quantas vezes a gente culpa a nós mesmos por tanta coisa que às vezes dá errado, que a gente no momento acha que está dando errado. Quando Deus está lá escrevendo certo por linhas tortas, a gente acha que está tudo errado. Não, eu faço tudo certo e estou passando por um momento assim. A gente só reclama, a gente só quer achar um culpado, e o carcereiro ia se culpar a ele. Por quê? Porque ele sabia, se um dos presos fugisse, ele ia morrer. A lei do homem é assim, alguém vai pagar por isso. Mas aí ele descobriu o quanto que Deus ama ele. Paulo bem forte, em nenhum momento diz que, se ele queria se matar, porque ele achou que todos tinham fugido, quer dizer o quê? Que ele não estava vendo Paulo e os demais, então Paulo e os demais também não estavam vendo ele. E como que Paulo grita bem forte: não te faça mal algum, estamos todos aqui. Isso é Deus, gente. Isso é revelação de Deus e não adivinhação. Isso é usar o dom de Deus por um propósito. No mesmo momento, o carcereiro reconhece o erro, cai aos pés de Paulo e Silas, e ele faz aquela perguntinha que vocês se fizeram: o que eu preciso fazer para ser salvo? Isso é olhar para si, é cair em si. Isso é se reconhecer como pequeno pecador. Mas o principal, isso é ser humilde o suficiente para voltar para Deus. Isso é a conversão. Só que muitos precisam do terremoto para buscar a conversão. Precisa que tudo aquilo que está cercando ele seja destruído, a ponto dele chegar a pensar em tirar a própria vida para buscar a conversão. Você faça a pergunta para você: será que eu sou um carcereiro? Será que eu sou assim? Será que eu preciso chegar ao extremo para notar que eu tenho um Deus e Ele é maravilhoso e eu preciso voltar para Ele? Deus é bom, Deus é amável, Deus é o nosso Criador, Ele mandou o Filho dele para nos salvar. Olha, tantas coisas boas para você ir para Deus. Por que que você quer um terremoto na tua vida? Por que que você quer chegar ao extremo daí para voltar para Ele? Não é mais fácil ir agora?
Ah, mas eu não preciso de conversão, só preciso ir para Deus. Que bênção, que glória. Mas então vai. Porque uma coisa é reconhecer, é saber que você é isso. Outra coisa é você ter a humildade e partir, pegar a tua trouxinha e seguir. Destino à salvação. É querer ir para lá. A partir do momento que você tem essa atitude, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele não vai olhar só para você. Ele vai olhar para você e vai olhar para toda a tua casa. Ele vai olhar para todos os teus. A partir de você. Está entendendo? Você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, você que é um irmão, um filho. Pense, a graça entrar na tua casa por teu intermédio. Porque Deus te escolheu, a graça, a bênção, a salvação entrar na tua casa por isso. Por você. O texto nos fala que Ele acolhe aqueles profetas e leva para a sua própria casa. Naquele mesmo momento Ele é batizado por eles. E toda a sua família. E aí depois Ele se rejubila com eles. Ele festeja. Por quê? Porque ele começou a crer em Deus. Pense, o Deus, nosso Deus maravilhoso que está a todo momento aqui, ó. Aquele Deus que Ele não desiste de você. Esse homem, ele prendia inocentes, ele açoitava os inocentes. E muitas vezes, quem sabe quantos morreram lá na prisão dele. E Deus não desistiu dele. Me atrevo a dizer que Deus mandou o maior dos seus profetas para salvá-lo, para ser humilhado pela salvação dele. E agora você, qual é o teu pecado? Do que você tem vergonha? Nesse momento, e para responder essa pergunta, eu quero que você fique de pé. Eu quero que você esqueça o teu irmão do lado. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e você olhe para dentro desse teu coração. Eu quero que você traga para você. Você não precisa falar em voz alta, mas se você sentir vontade, fale. O que você se envergonha hoje? Qual é a atitude que você mais renega em você? O que você sabe que está errado, mas não consegue se livrar? Vai trazendo à tona isso. Conforme você vai lembrando, eu quero que você vá lembrando também que você tem um Deus maravilhoso. Ele não desistiu daquele carcereiro. Você acha que Ele vai desistir de você? Você acha que o teu pecado é tão grande que Deus não vai olhar para você? Que Ele não vai te dizer assim: filho, vem, eu estou aqui, ó, de braços abertos para você. Eu só estou aguardando a tua volta. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Vai se abrindo para Deus. Não importa pra onde você for, vai falando desse teu pecado, traz ele à tona. Da noite,
Você só vai conseguir se livrar dele se você contar ele para Deus. Mostra para Deus. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Quando você está aqui na casa de Deus, você está diante do Pai. Você está diante da cruz, dessa cruz, desse Jesus que veio passar por isso, pelo teu pecado, pelo meu pecado. Você, quando você está aqui, você não precisa querer ser outra pessoa. Você tem que ser a pessoa que você é, porque Deus, Ele conhece a tua essência. Ele conhece o teu interior. Ele pode te curar sem você pedir? Pode. Mas Ele ama as pessoas que pedem por Ele. A pessoa que se reconhece pequeno, pecador, e implora esse perdão, implora essa conversão. Ele não desiste de você. Você canta esse pedacinho junto com nós, mas canta forte, canta acreditando que Deus, Ele não desiste de você, que Deus, Ele te ama. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quando você, assim como aquele carcereiro, tem a humildade de se colocar de joelhos diante de Deus, diante de um profeta de Deus, e reconhecer e pedir: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele te escuta, Ele te salva, Ele salva você, Ele salva a tua família, Ele te batiza com o Espírito Santo. Ninguém vai ao céu se não estiver batizado no Espírito Santo, se não estiver cheio da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele te santifica. O Espírito Santo, Ele te torna uma pessoa pura, para você ir para esse Deus maravilhoso. E Deus, Ele se coloca diante de você como o teu Deus, como o teu único Deus. Só que Ele precisa que você também tenha uma atitude, não só reconhecer, mas que você realmente tenha essa conversão, que você pare o teu trajeto e volte para Ele, e que você reconheça Ele como o teu Deus, como esse Deus maravilhoso, o teu único Deus, o único que é capaz de te salvar, o único que é capaz de limpar o teu coração de toda sujeira. Ele é capaz de pegar na tua mão e te dizer: filho, agora você está em casa, eu sempre estive aqui, eu sou o teu caminho, eu sou a tua verdade, eu sou a tua salvação. Creias em mim e vem comigo. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste
de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Obrigada, meu Senhor Jesus. Obrigada por esse momento, Pai. O Espírito Santo me mostra uma pessoa sufocada. Uma pessoa sufocada. Até esse momento ela se sentia sufocada. Uma coisa na garganta aqui que não deixava você respirar. Um sufocamento. E essa música, esse momento, você está se sentindo mais leve. Você está sentindo agora o oxigênio passando pelas suas narinas, indo até os seus pulmões. E você está sentindo toda essa parte aqui do pescoço leve. Se Jesus faz isso, um simples membro aqui no teu pescoço, imagine o que Ele não faz no corpo inteiro, na tua vida, na tua família. E é porque Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste da tua família. E Ele nunca vai desistir. Ele nunca vai desistir. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Ele não desiste. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Jesus não desiste. Obrigada, meu Senhor Jesus. Você é um escolhido de Deus. Ele nunca desiste de você. Desde o momento que você foi gerado lá no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. O momento em que você passa por problemas difíceis, não é que Deus gosta de te ver sofrer. O que para você hoje é sofrimento, é dor, para Ele é um treinamento. Ele está te fortalecendo. Ele está te edificando. Ele está fazendo de você alguém forte, alguém poderoso. E para que isso? Para que você troque de papel. Que você não seja mais a pessoa que busca a conversão. Que você não seja mais a pessoa que aprisiona. Mas que, sem se dar conta, você está se aprisionando. Ele está promovendo tudo isso para te libertar, para você ser um proclamador da palavra dele, para você levar esse Deus maravilhoso que você acabou de conhecer a todos que também precisam, sejam eles lá nos confins do mundo, mas que você vá. E a partir do momento que você for, você não pode se assustar, porque aí o inimigo vai te tentar. Aí a tribulação vai ser forte, porque você vai estar ganhando almas para Deus. E isso não alegra o inimigo. Até porque, né, como diz Padre Léo, o inimigo nunca se alegra. Ele só fica eufórico, mas ele nunca se alegra. Você vai ser um missionário de Deus. Você vai proclamar a palavra de Deus.
Tome posse disso. Tome posse disso. Jesus não desiste, 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 Jesus não desiste. Maravilhoso, né? Até eu me emocionei assim com tudo que o Giovanni falou, e principalmente dessa parte do de repente, né? De repente acontece isso, de repente acontece aquilo, e a gente tem a capacidade de dizer assim: por que, meu Deus, eu sou uma pessoa boa, e é isso mesmo. E Jesus faz isso por amor, né, Giovanni? Que lindo, maravilhoso.